tudo, e só temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Sem Ele nada nós podemos fazer, sem Ele nada nós somos, mas temos a certeza de que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas, o Senhor fará em vida do seu povo. Amém? Estamos lá no Rio Grande do Sul, fazendo a obra do Senhor. Estamos ali da Assembleia de Deus, ADRP, São José do Rio Preto, pastor Vanderlei de Mello, e a nossa congregação no estado do Rio Grande do Sul, na direção da presidência do pastor Elias de Sapiranga, e nós na nossa congregação na cidade de Itaquari. E Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Hebreus, eu não quero me prolongar, mas amém. Fazer uma leitura da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11. Versículo 30. Hebreus 11, verso 30. Pequena mensagem de Deus em nossos corações. Ele principalmente vê as crianças, os jovens, na presença de Deus. Isso é bom, isso é agradável ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, versículo 30, nós diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero apenas entrar um pouco sobre esta passagem. Fé. A fé é algo que poucas pessoas conseguem exercer, mas o cristão que ama e teme a Deus, por mais difícil que sejam as lutas e dificuldades, eles confiam no Senhor, eles acreditam nas suas promessas. Eu contaria aqui a história de vários desses homens a qual nós temos. Se você pegar do primeiro versículo até o final, esse capítulo todo de Hebreus vai falar sobre a fé que move montanhas, a fé que transforma o mundo inteiro. E eu quero falar aqui de um homem que eu gosto muito de me espelhar, que é o profeta Elias. E ele tem uma semelhança também com o profeta João Batista. Homens que andaram pelo deserto, homens que dependeram totalmente do Senhor. Elias, ele viveu um momento onde o povo de Israel mais se corrompeu pela idolatria. Elias, ele enfrentou um exército de adoradores de Baal e Astarote. Elias era um dos profetas que se encontrava sozinho para combater todo o pecado de Israel e a idolatria que o povo vivia naquela época. Elias, ele não temia, porque ele confiava no Senhor. Elias, ele não aceitava ver o povo vivendo da maneira em que estava vivendo. E hoje eu falo diariamente que nós precisamos que Deus levante homens como Elias, homens como João Batista, que sejam determinados em pregar a mensagem, em alertar o povo sobre o risco em que a igreja está vivendo neste mundo de apostasia.
nesse mundo de idolatria. Porque hoje nós falamos muito do pecado do mundo lá fora, apontamos muito o erro, as coisas erradas que o mundo lá fora tem praticado, apontamos muitas vezes a idolatria que o catolicismo pratica, mas esquecemos de olhar para nós e deixamos de perceber que a igreja cristã também está vivendo o seu momento de idolatria, aonde só aparece aqueles que têm um nome já marcado no meio do povo cristão, aonde as pessoas, se você agendar um cantor de renome, irmãos, e dizer que ele vai estar em tal congregação, não há espaço para comportar o povo, porque a multidão vem em massa. Se você disser que vem um pregador, e esse pregador ele é reconhecido nacionalmente, não vai sobrar espaço para poder comportar a multidão de pessoas. O que é isso? A igreja ela está se voltando para a idolatria, ela está criando os seus ídolos, ela está criando os seus personagens, mas está esquecendo que o alvo maior é Cristo. É que quando eu digo, irmãos, venham à casa do Senhor, porque hoje estará presente o Senhor Jesus Cristo. As pessoas não fazem questão de lotar a igreja, porque os bancos permanecem totalmente desocupados, porque as pessoas pensam, mas não vai ter um pregador conhecido, um cantor conhecido, eu não estarei hoje porque eu estou cansado. Mas muitas vezes nos perguntamos, quem é o alvo da nossa vida? O nosso alvo é Cristo, ou o nosso alvo é uma pessoa de carne e osso que nada tem se não vier do Senhor? E essa era a luta que Elias enfrentava. O povo de Israel estava se entregando à idolatria, deixando de confiar no Deus de Israel, o Deus que havia tirado aquele povo do Egito, o Deus que tinha alimentado aquele povo no deserto, o Deus que tinha guiado aquele povo à terra prometida. E esse povo deixou de confiar no Senhor para ir em busca de ídolos, e em busca de deuses feitos pela mão do homem, e em busca de deuses que nada podiam fazer. Um rei que era para ser o exemplo de Israel, um rei que era para conduzir o povo diante de Deus. Esse rei foi o primeiro a se curvar diante de Baal e Astarote. Esse rei foi o primeiro a fazer uma aliança quando se casou com uma profetisa de Baal. E todo Israel então se corrompeu naquela ocasião. E uma certa vez Acabe procurava matar Elias, porque ele era impulsionado pela sua mulher maligna Jezabel. Então Elias chega diante de Acabe e diz: olha, Acabe, não sou eu o perturbador de Israel, não sou eu que estou a perturbar a fé do povo, mas é tu e a tua casa. Portanto, neste momento eu faço um desafio a ti e a todos os profetas de Baal, para nos encontrarmos no Monte Carmelo, e lá nós veremos quem será o Deus que vai responder com fogo. E o Deus que responder com fogo, este será o Deus de Israel. E pela manhã seguinte lá estava Elias sozinho, o homem de Deus, diante de 850 soldados, profetas de Baal e Astarote. E ele deu, como um bom cavaleiro, como um bom homem, ele deu a prioridade aos profetas. Ele diz: olha, eu vou dar o início para vocês, eu vou dar o campo de batalha para vocês começarem. Vocês terão todo o tempo possível para clamar ao Deus Baal. Vocês podem começar a intercessão de vocês. Então ali aqueles profetas começam a clamar para o Baal. E as horas vão passando, e nada de Baal responder. Eles começam a se cortar, eles começam a se rasgar, derramando seu sangue para que Baal respondesse. Irmãos, há muitas pessoas que dizem que Baal não respondeu porque ele não tem poder. Não, engano, Baal podia responder, ele tinha poder. Baal, ele podia ter respondido com fogo. Porque quando nós olhamos a história de Moisés, quando Moisés fazia um milagre, tinha dois feiticeiros lá,
Janes e Jambres também faziam os mesmos milagres. O que Deus permitiu? Para que o coração de Faraó endurecesse. Então Baal tinha esse poder. Só que quando Deus viu que Elias confiou no Senhor, ele enviou seus anjos. E todos os anjos estavam com as espadas puxadas. Por mais que Satanás quisesse agir, por mais que os demônios quisessem agir, eles estavam sobre o comando e sob o controle dos anjos do Senhor. Eles não podiam fazer nada, porque os anjos de Deus estavam ali para pelejar em favor de Elias. E aquele povo clamava. Ia chegando já perto do meio-dia, aquele povo clamava e clamava. E Elias então começa a cutucar e diz: olha, clame mais alto, talvez o Deus de vocês esteja viajando, esteja ocupado, esteja dormindo. Clame mais alto. Então aqueles profetas clamavam, nada aconteceu. Quando Elias viu que nada ia acontecer, Elias disse: chega, agora chegou a vez do meu Deus aqui. Ele arrumou o altar, ele consertou tudo primeiro. Ele colocou água sobre o rego, encheu, que a água transportava sobre o rego. E ele clamou, apenas um clamor ele fez. E Deus enviou o fogo do céu e consumiu todo aquele altar. E até a água do rego, o fogo veio. E ali Deus entregou aqueles profetas na mão de Elias. E todos eles foram mortos pela mão do profeta. Só que há um problema. O demônio ele não fica sossegado. Quando a mulher de Acabe fica sabendo do acontecido, ela se ira e manda um mensageiro dizer a Elias que da mesma forma que ele havia feito com os profetas, ela faria com ele. Elias fingiu ter medo à morte. Não porque ele tinha medo de morrer, mas ele não queria morrer na mão de uma mulher, na mão de uma profetisa. Ele estava cansado. Ele começou a olhar e pensar o que mais ele poderia fazer. Então ele foi, se escondeu em uma caverna e pediu para Deus a morte. Uma pessoa que tem medo da morte não pede para Deus matar, mas ele não queria morrer na mão de uma mulher. Então ele pede para Deus a morte. Talvez se ele tivesse conhecido Paulo, ele não teria feito isso, porque ele ia lembrar da mensagem de Paulo que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo que está proposto, que é Cristo Jesus. Só que ele e Paulo não viveram na mesma época, então ele não teve esta visão, mas ele pediu a Deus a morte. Então Deus diz: Elias, calma teu coração, ainda existem profetas que não se curvaram diante de Baal. Ele disse: eu estou só. E exatamente, ele estava só porque havia profetas, mas esses profetas estavam escondidos, como é nos dias de hoje. Existem muitos homens que se dizem homens de Deus, profetas de Deus, mas estão escondidos dentro dos templos, estão escondidos em suas casas, não têm proclamado o Evangelho, não têm saído às ruas anunciando que Jesus está voltando, não têm alertado a igreja de seus pecados e vaidades, não têm alertado o povo dos seus erros, e muitos estão se distanciando da presença de Deus dentro da própria casa do Senhor. Porque a idolatria ela vem dominando o coração de cada pessoa. É por isso que nós precisamos voltar à fé. É por isso que nós precisamos exercer a nossa fé e cremos que ainda chegará o dia em que Deus levantará um remanescente puro e santo que fará a diferença. Deus levantará um povo remanescente que irá proclamar os quatro cantos desta terra que Jesus vai vir, vai levar um povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Que nós possamos clamar pelos nossos familiares, que nós possamos clamar pelos nossos filhos e filhas, que nós possamos clamar pelos nossos pais, amigos e vizinhos, para que eles não pereçam neste mundo de pecado, mas que eles possam chegar ao conhecimento da verdade, deixar todo o pecado de lado e se curvar diante do Senhor. Esta é a mensagem que eu quero trazer para cada um de nós nesta noite. Que nós possamos tirar da nossa fraqueza força para vencer os nossos inimigos. Que nós possamos tirar da nossa fraqueza força para vencer todo este mal que nos cerca a cada dia, confiando que um dia nós estaremos ao lado do nosso Rei Jesus,
Que a nossa prioridade seja o Senhor Jesus Cristo. Tem alguém importante ou não tenha, eu vou para a casa do Senhor, porque a minha prioridade é Ele. O importante na minha vida é Ele, não é outra pessoa. Ele é quem eu vou buscar, Ele é quem eu vou adorar, e quero viver a minha vida em adoração diante dEle. Amém? Não quero me prolongar, porque vou me passar uma oportunidade, e que esta palavra fique no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.